Os Chades querem roubar as nossas mulheres? Não, ele não falou isso, velho. Ele não falaria isso. Não tem como chegar nesse nível. Não. Eu não acredito. Eu só acredito vendo. Tá? Dentro da mente de um incel. O entrevistador pergunta, a partir disso, o que você começou a fazer? Aí o incel responde, comecei a pensar que é injusto que certos caras, que um certo tipo de caras não vai ter amor e afeto de garotas. Ok, o que você quer dizer com certo tipo de cara? Tipo eu, que são muito legais e são cavalheiros. Sim, galera. Se você é um homem legal e cavalheiro, nenhuma mulher vai lhe querer, tá? Isto é um fato incontestável. Hoje iremos ver um interrogatório bizarro de um incel que fez um ataque à van em 2018, vitimando diversas pessoas, mas principalmente mulheres. O massacre do Alec Minassian. Resumidamente, ele teve muita dificuldade para socialização durante a sua infância, sendo até diagnosticado com autismo posteriormente. Essa dificuldade afetou principalmente a sua relação com garotas na adolescência, gerando diversos traumas e fazendo com que ele procurasse respostas do porquê que outros caras conseguiam se relacionar com garotas e ele não. E ele encontrou essas respostas dentro da comunidade incel. Hoje iremos ver exclusivamente o interrogatório. É o que acontece, né? Na grande maioria dos casos. Caralho, por que eu, que sou tão legal, não consigo uma namorada? Aí se lasca. Esse vídeo tá fazendo minha depressão voltar. E ele nem começou direito. Ué. Não. Por quê? Vai dar tranquilamente pra você Vergonha entender alheia? o que aconteceu nesse caso só por esse vídeo aqui, mas se você quiser saber mais informações, eu contei de forma geral sobre a vida e a trajetória dele em outro vídeo aqui do canal. O link tá aqui no card e também no comentário fixado, beleza? Então antes da gente começar, deixa o likezão aí pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. Boa. Olha, eu não recomendo, viu, galera? Mas vou deixar rolar o ad dele aí, tá? A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Slide, mas atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Slide funciona assim, você vai colocar um valor e o seu alvo. A roleta vai girar e se o multiplicador que cair for igual ou superior ao seu alvo, você ganha. Pra jogar é muito simples, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão. Tá pagando bem, viu? Então, usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando, mas antes, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até 1000 reais de bônus e 40 rodadas grátis. Brabo. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade, beleza? Sim. O link tá aí na descrição. E agora vamos ao nosso assunto. Boa. O interrogatório começa com o detetive Rob Thomas dizendo algo importantíssimo para a construção da conversa que ele vai ter com o Alec. Alec, my name's Rob Thomas. I want you Pera aí. O entrevistador aqui falou... Alec, meu nome é Rob Thomas. Turbano, hahaha. to call me Rob Quero que você me chame de Rob daqui em diante, ok? from here on in, okay? Okay. I want to Okay. talk to you. Quero conversar com você, ok? We're going to spend a good deal of Vamos passar bastante tempo juntos. time together. Can I ask you questions about Vou te fazer perguntas sobre o seu histórico, your background, your education, sua educação, suas relações com a sua your família e amigos, relationships with your family and friends, work, trabalho, travel. viagens. And I'm going to ask you questions Eu about vou fazer what happened perguntas today. sobre o You que don't have to aconteceu answer these hoje. questions Você não if you don't precisa want. responder a essas perguntas se não quiser. Aqui, o Rob tenta criar um ambiente amigável, mostrando que ele vai fazer as perguntas com respeito e sem julgamento, como costuma acontecer em alguns interrogatórios. Porém, antes de começar, o Alec quis conversar com seu advogado. Parecia que, a princípio, ele estava demonstrando interesse em contar a versão dele de tudo que aconteceu, mas aparentemente, o advogado disse para não responder nada porque tudo poderia ser usado contra ele. E foi exatamente isso que ele fez pelos próximos 40 minutos.
boca fechada. Ó, Rob disse que mesmo assim ele teria que fazer alguns questionamentos e perguntou sobre aonde ele dormiu na última noite, se foi em casa ou não, também perguntou se ele tem problemas psiquiátricos, se ele toma remédios e tudo mais, e Alec não respondeu. O detetive disse que era importante ele saber disso, porque na época de escola ele foi descrito como alguém com necessidades especiais. Depois o Rob segue fazendo perguntas sobre a infância e a família de Alec, e ele segue não respondendo ou dando respostas bem curtas. Basicamente, esse início do interrogatório serve para criar um terreno adequado pro Alec se sentir confortável para falar sobre o crime quando esse assunto chegar. Então o Rob precisou tentar introduzindo vários assuntos, ele até chegou a falar sobre a vida pessoal dele para conseguir conquistar a confiança do Alec, e ele conseguiu isso no assunto de redes sociais. Yeah, Tanzer. Michael Tanzer. Do you know Michael Tanzer? I don't. Será que o entrevistador ele não poderia chegar no cara e dizer assim, ei, cara, pô, é verdade, eu concordo contigo, velho, essas mulheres, tudo vagabunda, velho, e aí, boy, o que é que tu acha? Tentando criar uma relação com o cara, será que pode, hein? Será que a lei proíbe? Será que não é uma boa estratégia? Eu acho que é uma boa estratégia. Será? Estão falando de outro assunto, tá? Pera aí. I don't wish to answer that. Eu não quero responder. Do you have a Facebook account? Yes, that is my only online social media account. Ele falou que tem So you don't wanna do my Facebook. social media, I'm talking about like Facebook, Twitter, etc. O detetive começa a perguntar Não pode, é manipulação. Droga, bicho, deve ser muito chato, cara, trabalhar com a justiça. Meu Deus do céu, velho. o que ele Pode faz fazer no nada, Facebook, e o Alec responde que apenas usa ocasionalmente pra compartilhar uma besteirinha ou outra e tudo mais. Aqui o detetive percebe que tá conseguindo ter uma abertura. O detetive nota que foi fácil ter abertura nesse tema, então ele aproveitou pra perguntar outras coisas da sua vida, pra depois voltar nesse papo de internet até chegar no 4chan. Essa era a estratégia. Um assunto que ele tinha muito o que dizer era sobre o seu trabalho, que é na parte da computação, e deu muito certo. O Alec começou a se soltar. I never actually had to do that much math in Really? my program. It was mostly coding. coding. Oh, so you write a lot of code? Yes. Yeah, do you Ele write- trabalha what- fazendo what type of programa, tá? language do you write? O De detetive vai PC. guiando o papo de uma forma super estratégica, contando sobre a sua própria vida estudantil, seu começo no mercado de trabalho, tirando o peso do interrogatório e transformando tudo aquilo numa conversa. Depois dessa maciada, tudo que o Rob pergunta é respondido no mesmo tom do início do interrogatório, como se o Alec estivesse novamente interessado em explicar sobre a sua vida, e eles vão desenvolvendo no assunto de trabalho e estudo. Até que o Rob conseguiu um gancho perfeito para trazer o assunto escola e infância, e a partir disso, informações importantíssimas são extraídas. Primeiro, é perguntado se o Alec tinha algum problema com os alunos da escola. Ele disse que não, que todo mundo tratava ele bem, e logo em seguida vem isso. Did you have any difficulties with any particular group of students? Na verdade pode, só não pode mentir. Fazer isso ajuda a ele se incriminar e dificultar sua defesa. Só não pode mentir. Mas quem é que sabe se ele tá mentindo ou não? Se ele falar isso. Esse exemplo que eu dei. Talvez ele não esteja mentindo. Ó, o entrevistador perguntou aqui se ele teve dificuldades com algum grupo específico dos alunos da escola. No. What No. about difficulties with girls in particular? No. Com garotas. No difficulties Também with não. girls at all? No. How do you feel about girls in general? I'm attracted to them. O cara perguntou como é que ele se sente com relação a garotas. Ele disse que se sente atraído. Oh, you are? Okay. Então So ele é you're hétero, né? heterosexual? Yes. Have you ever had a relationship with a female? I don't wish to answer that. Pois é, não foi muito... E aqui vazou tudo. O cara perguntou, Yes. ah, Have you ever had a relationship então você já teve um relacionamento com uma garota? Aí ele falou, quero responder não. F. with a female? I don't wish to answer that. Pois é, não foi muito difícil F. entrar no assunto mulheres, mas o Rob precisava ser cauteloso pra não ser muito direto e afastar o Alec. In terms of your feelings towards women in general, how would you describe that? I would say that sometimes I am a bit O cara perguntou como é que ele se sente com relação a mulheres. Ele disse que fica chateado por elas escolherem namorar upset that they choose to date obnoxious homens men desagradáveis ao invés dos gentlemen. Isso, ele cavalheiros. estava dentro do assunto que importava, que era sobre o que ele sentia em relação às mulheres. Só relembrando, a essa altura do campeonato a polícia já sabe que o Alec é um incel, mas lógico, eles não podem questionar isso logo de cara, então a forma de chegar nesse assunto bem lentamente e também transformando o interrogatório numa conversa foi a estratégia perfeita que encontraram. You have some problems with women who date obnoxious men.
Yes. And these guys, I'm thinking you're talking about the fellows who are loud, arrogant, generally outgoing and popular with girls. Yes. E aqui ele foi revelando o motivo de toda a sua revolta com as mulheres. Why is it that you have a problem with the women? Because I feel that it's illogical to be Ele tá dizendo que tem raiva dessas mulheres porque é ilógico namorar esses caras. Mas são elas que estão namorando, não é ele, né? Se fosse ele sendo obrigado a namorar esses caras, eu entenderia a raiva. Mas o cara quer controlar o que os outros fazem, pô. Sinistro. dating such men when they could be dating gentlemen instead. Enquanto elas poderiam namorar comigo, né? Right. That makes sense. O detetive percebe que está chegando lá, mas ao invés de deixar o cara falar, ele interrompe dizendo que também sofreu muito com isso na infância, que nunca foi muito popular com as mulheres, que sempre foi um pouco excluído, dando um pouco mais de conforto pro Alec poder se abrir. Ele pode fazer isso aí, ó. Disseram que não pode, né? Tá induzindo, manipulando. Mas assim, eu acho que é real, né? Isso ele pode, mas não pode mentir. Mas quem é que sabe se ele tá mentindo ou não? E se ele mentiu aí? Quem é que vai provar? Não pode falar uma fic? E quem é que pode ter sido fic, isso aí. Ok. Complexo. Television shows where, all the kids are lined up and they're getting picked for, the teams and there's always one guy left out at the end. Yeah. That was me. I was that guy. Basicamente ele tava dando pro Alec algo que ele não deve ter sentido muito durante a sua vida, que é alguém sentar na sua frente e ouvir tudo que ele tem pra dizer sobre a forma que ele enxerga o mundo e todas suas angústias, sem nenhum julgamento. E isso foi levando eles pro papo de injustiça. Por que as mulheres escolhem certos caras e não eles? Pro Alec é uma injustiça social que isso aconteça, e ele percebeu isso durante uma festa. So how long have you had Injustiça social. This feeling towards women who are attracted to, this particular type of guy? Sabe o que é interessante? Esse cara provavelmente tem problemas mentais, então ok. Não vale pra ele, digamos assim, né? O que eu vou falar, mas os caras acham que só eles... Imagina que eu sou o incel, tá? Eu penso que só eu sou bom. Só eu sou cavalheiro, só eu sou um homem generoso, só eu sou um homem companheiro. O resto é ruim. Ele não entende que todo mundo, não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas pensa isso. Na cabeça de cada um, eu sou bonzinho, eu sou trabalhador, eu sou cavalheiro, eu sou um cara que sofre mais que os outros, eu passo por muita dificuldade. Porra. Óbvio, velho. Mas os caras não conseguem, velho. É um egocentrismo absurdo. Since I started college. Was it something that occurred as a result of a single incident? Meu TCC sobre psicologia e direito criminal fala que o investigador Nack pode levantar mentiras, só usar palavras que o faça a falar mais e mais sobre si. E o caso... Isso tudo ajuda a fazer o seu P-perfil. P-perfil? Eu entendi. Só que tem algumas coisas que, né, cabe crítica por parte da defesa, no caso. Se eu fosse defender o maluco aí. Mas ok, eu entendi. Boa. Like, was there one particular moment in your life where... It sort of struck home. Halloween of 2013, ele tá contando... Ele entendeu esse problema social no Halloween de 2013. Então, peraí, ele entendeu no Halloween 2013, tá? Moment in your life where it sort of struck home. Halloween of 2013, I was attending a house party, and I walked in and Ele foi pra uma festa no Halloween 2013, tentou socializar com algumas garotas. Attempted to socialize with some girls. However, they all laughed at me and held the arms of the big guys. Mas elas riram dele e seguraram os braços dos outros caras. Pô, ele chegou numa mulher casada? Ué.
They all laughed at me and held the arms of the big guys instead. Ué? Really? Yeah. Esse evento deixou Alec completamente traumatizado. Cara, mas o cara é tão problemático da cabeça que ele chega numa mina que muito provavelmente já tava com esse cara antes e na cabeça dele, não, ela tem que ficar comigo. Ela tem que ficar comigo, porque eu sou melhor que esse cara. Eu sou cavaleiro, esse cara não é. Eu sou inteligente, esse cara não é. Tem que ficar comigo, pô. I felt very angry that they would, because I considered myself a supreme gentleman. Ele ficou bravo porque ele tá falando, eu me considerava como cavaleiro supremo da armadura dourada, tá? I was angry that they would e eu estava bravo que elas dariam seu amor give their love and affection to e obnoxious carinho moods. para babacas. Como é que esse cara não ri, pô, esse entrevistador aqui? Eu acho que ele respirou fundo aqui, viu, cara? Ó, louco. Doidal mandou R$5,50. O Beta aí queria que uma mulher comprometida agisse como? Que trocasse o cara que ela tava, que era um babaca, por ele, que é o Cavaleiro Supremo. É isto. E sabe o que é bom? Se você pensar de forma pragmática, 100% racional, a mulher tem que me escolher, porque eu sou mais cavaleiro do que o outro, mas porra, que cara burro, velho. É uma estupidez tão grande o ser humano que é 100% racional. Só ele não percebe que ele é burro. Todo mundo vê que ele é um cara burro. Mas ele não. Eu sou muito lógico, eu sou muito inteligente, porque eu uso a lógica. Lógica. Lamentável, tá? And so it was at that particular moment, and that was sort of the defining moment that made you think that, you know, this is wrong. And Yes. Have you ever had a girlfriend? No. Okay. Can I ask you something? It's personal, but given what you've told me, I believe it's relevant. Have you ever had an intimate relationship with? Ih, perguntou se ele já cruzou com uma mulher. Ih, rapaz. With a woman? Unfortunately, I haven't. Okay. Não. Is that something you would É algo que você quer? want to do? Yes. Sim. So from that point. Por que não paga, então, filha da... Porra, velho. Tá, ok. Calma. Né? What did you start doing? I started thinking that it's unfair that certain guys will not get any love and affection from girls. É, um certo tipo de cara, isso aqui é o que tava na intro, um certo tipo de cara não vai ter o amor e afeto de garotas. Okay. And what do you mean by certain guys? Such as me, that are Andy, se ele fazer ele responder minimamente racional, o áudio dele não pode alegar inimputável, já que ele consegue concatenar um tipo de raciocínio. Peraí, se ele responder minimamente racional, o advogado dele não pode alegar inimputável, já que ele consegue concatenar um tipo de raciocínio. O que é inimputável? Inimputável seria dizer que ele foi induzido a fazer, a falar aquilo, é isto? Mas ele tá falando aqui que as mulheres não querem os caras legais, tá? that are very nice and act gentlemanly. Right. Are there other guys? Did you find other guys are in the same? I know. Ah, se ele for louco. Ah, entendi. É pra o argumento de não, ele é doido, pô. Ele é doido, velho. Bichinho é doido, pô. Por isso que ele fez isso, é porque ele é doido. Tá, entendi. Of several other guys over the internet who feel the same way, but I know they are. Eu conheço vários pela internet que se sentem assim. Guys over the internet who feel the same way, but I know. Mas eles são covardes demais pra agirem com sua dor. They are. E vai fazer o quê, velho? Too cowardly to act on their anger. Aqui tava o E gancho. vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Pergunta a ele, eu quero saber da cabeça dele. Vai fazer o quê, pô? Pra voltar pro assunto das redes sociais. Onde será que ele conheceu os outros caras, hein? Specifically, certain boards on Conheceu os caras no 4chan.
4chan. Oh, okay, 4chan. I'm familiar with 4chan. Aqui, o Alec começa a dizer o que é o 4chan, que é um... Esse papo de Cavaleiro Supremo ele deve ter tirado de outro caso, Elliot Rodger. Não sei se o vídeo vai abordar Elliot Rodger é outro cara que fez outro incel? Ou é outro caso do cara que falava que era o Cavaleiro Supremo? Ó, louco. Não conheço não esse caso aí. Site de Mage Board, onde você pode fazer postagem sem necessariamente fazer um cadastro e que existem diversas boards para as pessoas conversarem como se fossem salas com assuntos específicos. Pergunta a esse cara se ele quer pegar a gordinha da festa. É isso que eu fico puto. O cara diz, não, veja bem, eu queria ter uma namorada e me relacionar, mas elas não me querem. Aí você diz o seguinte, tá, ninguém quer, você quer uma garota de programa? Não, quero não, porque aí tem que pagar e tal, não quero. Eu quero um romance, um amor. Beleza. Válido, argumento válido. Então vamos lá, ó, tem uma menina feiozinha ali te querendo, velho. Feia pra caralho, mas quer ter um relacionamento sério com você. Não, essa daí também eu não quero não. Quero não, tal. Ah, tem outra ali, ó, não é muito feia não, mas é meio sem gracinha. Não, também não quero não. Quero não. Ah, tá, tem uma bonita ali, ó. Tem uma morena bonita. Quero, não, eu gosto de loura. Não quero morena também, não. Então vai tomar no teu rabo, arrombado. O cara quer escolher a princesinha que ele idealizou na cabeça dele. Ele quer que ela goste dele, porque ele é o Cavaleiro Supremo, pô. Mas tem que dar uma surra tão grande num cara desse, tão grande. Porra, velho. Lunático, pô. Aí tu vai olhar, o cara é um maluco horrível. E quer a top 1 da cidade. Ah, pro caralho, velho. Ele conheceu o site em 2014 por meio de um amigo da faculdade e o detetive pergunta qual que é o tópico que geralmente pauta as boards que ele acessa. The topic is usually frustrations at Tópicos do 4chan, ó, geralmente é sobre a frustração da falta de habilidade inability to lose one's virginity, em perder a specifically for virgindade. young males. Okay. Poll, which is politically incorrect, is the general topic is basically political discussions with an alt-right Ué, e rolava discussão política com a visão da extrema direita? Ué, pera aí. bias. So what would it be? What would it typically focus around, or what would the typical conversations contain? Red pill truths about why women choose to date Red pilados discutindo por que as mulheres escolhem os babacas. obnoxious men. Date the Chads. Yeah. Ah, namora uns chades. Boa, entrevistador. Choose to Aí, ó. date obnoxious men. Date the Chads. Namora uns chades, tá? Yeah. Basically, the Stacy's going As for the chat. Stacy's querem os chads. The dizzy dumb girls. As Stacy são as garotas burras e tontas que saem com os babacas. É isto, eu não sabia desse conceito da Stacy, não. Dating the goofy, jocks. Yeah. Right. So you call them Stacy's and Chads. Ah, então Stacy é a gostosa burra. É. Meu irmão, os caras criam conceito pra tudo, meu Deus do céu, velho. Yeah. I've heard that term before. Some alt-right members consider themselves to be red-pilled. What does that mean? Is that like a Matrix reference? Actually, it is in fact, that term was actually in fact came Tá up explicando as a que o reference to termo red Matrix. pill veio do You Matrix. can either take the red pill or you can take the blue pill. Right. And some alt-right members even consider them to be a black pill, which in essence means they're a MGTOW. O Black Pill é o MGTOW. O que é o MGTOW? MGTOW são homens que fazem seu próprio caminho? Meu Deus do céu, velho. Tem quantos grupos de homens... Não sei nem que termo usar aqui, tá? Homens diferenciados. Going their own way. But the conversation. Tem o Red Pill, tem o Black Pill, tem o MGTOW. Não, MGTOW é o Black Pill. Meu Deus do céu. Tem o Incel, né? tend to be focused around fellas who have been unable to lose their virginity
Due to the Stacys of this world and the Chads. Yes. Right. Aqui, Alec começa a explicar como funciona a dinâmica no Sean. Aparentemente deu muito certo a técnica do Rob de se aproximar do Alec e deixá-lo mais confortável para falar sobre isso sem julgamentos. Inclusive, ele segue se aproximando do cara, dizendo que já ouviu falar sobre esse tal de celibato involuntário e pede para ele explicar mais sobre. Celibacy means someone who never has sexual intercourse. Involuntary celibacy means this wasn't your choice. Foi sua escolha sim, seu arrombado. Foi sua escolha. Que papinho do caralho, viu, bicho? Tá dizendo aqui que o incel é o celibato involuntário, significa que ele não teve relação, mas não foi por sua escolha. Foi sua escolha. Porra. Você foi jogado à força numa grande solidão e não consegue perder a virgindade. Have been thrown into true forced loneliness and you're unable to lose your virginity. Right. This is especially painful for young males. A impressão que os próximos minutos me passaram foi de que o Rob estava preparando o terreno para fazer mais perguntas sobre o Sean. Para isso, ele deu uma distanciada do assunto e começou a perguntar a ele sobre trabalho, pedindo para ele desenhar como que era o local que ele usava o computador e depois fazendo diversas perguntas sobre o modelo do notebook dele. So for development you like the Mac, but for surfing the web you like the Windows? Yes. Oh, okay, that makes sense. All right. And your Mac, is it a laptop? Yes, MacBook Pro. It's a MacBook Pro, so it's the thicker of the. It's about 3/4 of an inch or something. Okay, what color is it? Logo em seguida, ele volta ao assunto do Sean e faz uma pergunta que revelou muito da personalidade do Alec. When did you first go on to 4chan? O entrevistador é bom, né, cara? Ele vai comendo pelas beiradas e do nada mete a pergunta pertinente, ó. Sabe muito, velho. 2014. 2014, and specifically when in 2014? May 23, 2014. And how were you able to remember that? Because I remember that was a very significant day. That was when Elliot Rodger decided to essentially commit an uprising, a beta uprising, if you will, right, against the Chads and the Stacys. Okay. Levante, também conhecido como Massacre. Percebam que nem o detetive aguenta e dá uma risadinha. Pra quem não sabe, Elliot Rodger fez um massacre em 2014, vitimando 7 pessoas. Ó, o Elliot Rodger aí. Pessoas em nome da comunidade incel. Pois é, eu já sabia que ele tinha se inspirado muito no Elliot Rodger. Não, eu acho que eu já vi esse caso desse cara. Pera aí. É esse carinha aqui, né, ó. Esse carinha aqui, é? Eu acho que eu já vi o caso dele. Sinistro. Mas eu não sabia que o massacre em si tinha sido a porta de entrada dele pro Sean. Mas atenção, ele já frequentava comunidades do Reddit que tem o mesmo tema antes disso. Aí ele explica que o Elliot inspirou diversas pessoas e até um novo movimento. Nossa, velho. Right. So explain to me this movement. What's this movement about? It's basically a movement of angry incels, such as... O cara despertou o movimento dos incels revoltados, tá? myself, who are unable to get laid, therefore we want to overthrow. Eles não conseguem mudar, então eles querem derrubar os Chads. Não consigo melhorar, então eu vou eliminar quem é melhor que eu. Extremista do Islã mandou R$5. Só vão parar com essa frescura de Red Pill crinjola quando pararem de escolher mulher por coisa fútil como beleza e começar a ver como pessoa, e não uma coisa no futuro, todo mundo vai virar um velho feio. Ah, mas tá querendo demais. Você tá querendo demais. Não vai mudar, tá? Acabaria se isso aí acontecesse, mas não vai, pô. Tá maluco? Throw the Chads, which would force the Stacys to be forced. Eliminar os Chads e forçar as Stacys a se reproduzirem com os incels? Meu Deus do céu. Olha a cabeça do cara, pô. Que porra é essa? Right. Okay. When you say incels, involuntary celibate. So that's just a short for. Pagar pra ter o ato? Não. Forçar pra ter o ato? Sim. Meu Deus do céu, velho. For fellas who é muita humilhação pagar pra ter o ato.
Pois é pra isso que os incels fazem os atos. Nem o detetive tá aguentando. E ele ainda justifica o ato do Elliot com uns termos bem interessantes pra dizer o mínimo. I know he used a gun as well as a vehicle to convert the life status of certain individuals to a death status. Olha só, o cara, o Elliot, o incel aqui narrando. Ele usou uma arma em um veículo para converter o status de vida de certas pessoas para status de morto. Ele não matou. Ele converteu o status. Cara, meu Deus. Right. Only to carry the message that apenas para levar a mensagem que os incels não podem ser oprimidos, tá? Ele só tava espalhando a mensagem. Incels can't Nada be além oppressed. disso. Right. So it was an act of rebellion. Yes. And out of frustration and anger. You could call it an incel rebellion. Alec detalha o massacre de Elliot e Roger e também de um outro massacre que foi inspirado pelo Elliot, o do Chris Harvey de 2015. Inclusive, ele afirma que acompanhava a comunidade incel na época, que usou diversas técnicas do Chris e do Elliot e que também chegou a ter contato direto com eles. Olha o nível da conversa que eles tinham. Meu We Deus. discussed our frustrations at society and being unable to get laid, and we were plotting a certain Ele conversou com um cara que, né, ninguém na sociedade queria cruzar com eles e planejaram atingir a sociedade, timed strikes and shake the foundations, abalando just suas to estruturas put all the, para colocar normies todos os in a, normies no estado state de of panic. pânico. Okay, and who would be a normie? O que é um normie? Normie means normal people. That would be anyone who is considered to be normal by the unfair standards of society. But not the Chads or Stacys. Por que ele tem raiva das pessoas normais da sociedade? Sobrou até pros normais, velho. Normal by the unfair standards of society. But not the Chads or Stacys. Chads is Mas não são os Chads nem as Stacys, né? Chads and Stacys are actually above normies, or at least they think they're above of course. normies. Yeah. Okay. All right. So is it fair to say you've got Chads and Stacys up here, normies down here, and then you've got celebs who believe that they are being repressed? Incels. Sorry. Yes. Incels who believe they're being suppressed or repressed, and so as a result, to even the playing field. Yes. They convert the Stacys and Chads from living to dead to So make that we come out on top. Pois é, esse era o nível do papo. So the targets, who would the targets for this uprising be? All of the alpha males. So the Chads. Yes. So those are the people that you want to kill? Yes. Okay, all right. And who else? Any of the Stacys who do not wish to give their love and affection to the incels. Meu Deus, eles, além de matar os normies e os Chads, eles vão matar qualquer Stacy que não quiser dar amor para os incels. So they're a target as well. Yes. To be killed. Yes. Okay, and what about the normies? We don't necessarily wish to kill the normies, but we do wish to subjugate them in order to make them understand that that our type is the more superior one. Right. Olha, é doido ver alguém... Pelo menos ele admitiu, né, que o bagulho dos incels é: eu quero pegar as Stacys. Eu quero a Stacy, pô, eu quero a gostosona. Eu não quero a mulher normal. Pelo menos ele admitiu, né? na vida real, usando esses termos pra descrever a sociedade sem ser meme. É assim que ele e várias outras pessoas enxergam o mundo, e percebam, esse tipo de pessoa vai sempre se retroalimentando nessas comunidades fechadas da internet. Depois, o Rob começa a tentar entender qual que era a relação dele com o Elliot, se ele... Imagina chegar lá no 4chan e mandar um vídeo de Chico Bioca, eu quero saber quem é que transa nessa porra, kkkk. Deve ser bom, hein, cara. Rage bait supremo. Esse vídeo aí é um clássico. Será que nunca mandaram lá, só pra rir?
Aí é maldade. Eles eram super próximos e já se encontraram e tudo mais. E aparentemente eles se conheceram num subreddit em janeiro de 2014 e conversavam sobre essas frustrações da vida. O Alec o enxergava como alguém a se seguir porque ele já estava mais avançado na comunidade, então era normal ver o Elliot fazendo direto postagens com pensamentos, levantamento de discussões, como se ele realmente liderasse o grupo. Eles seguiram conversando até que tiveram o último contato. So when did you last speak to him? May 20. And so what did he tell you? He told me that he has to go. He is on a very important mission, and he might not make it back alive. So what did you say to him? I kind of had an idea in my head of what he was planning, but I didn't want to think it was true at the time. So I replied and said, I wish you good luck with that. I felt kind of proud of him for his acts of bravery. Okay, all right. And what about how you started to change your thinking? I was starting to feel radicalized at that time. Isso porque naquela festa de Halloween de 2013 ele se sentiu injustiçado, mas foi só na época em que ele se encontrou com o Elliot e com a comunidade incel que ele virou a chave. E é aqui que ele começou a planejar. O cara tomou um fora na vida só, velho. Pelo que ele fala, foi só esse, né? Teve o Halloween, tomou um fora, trauma o resto da vida. Que porra é essa, velho? Se fosse pelo menos o fora número 200, eu ia dizer, realmente, cara, 200 foras é foda. Aí abala o psicológico do cidadão, tá? Mas parece que foi no primeiro. Que é isso? Seu próprio ato, em julho de 2014. A partir disso, ele começa a descrever o que aconteceu em 2018. So I booked the van, and then I just simply wait until today, and then I go rent the van, and then I drive it, take it downtown to Toronto, and I just start using it as a weapon. Okay, all right. And so when you say that, what do you mean by that? Meaning the vehicle collided with several pedestrians, some of who are no longer alive as a result. Percebam que o Alec não sente arrependimento ou culpa pelo que ele fez em nenhum momento. Não só no massacre dos outros, mas no dele também. Ele não usa o termo matar diretamente ou coisa do tipo. É como se fosse só uma forma de protesto, assim como várias outras. Inclusive, ele não fala que foi ele que atropelou as pessoas, mas sim que o veículo colidiu com vários pedestres. Depois disso, o Alec conta que um mês antes do ato, ele reservou uma van que era o modelo perfeito para ele conseguir fazer o ato e realizar manobras na cidade também, né? Em cima da calçada e coisa do tipo, e durante esse mês de espera ele conta que ficou pensando em como isso poderia influenciar uma futura massa de revolta e também como o mundo mudaria. Ele realmente acreditava que estava fazendo um ato que impactaria nas relações sociais. What were you thinking specifically? About how the foundations of the world would be shooken by this event. Okay. And when you say that, what do you mean by the foundations of this world? Meaning that I was fairly confident that others would be inspired to repeat the same actions as me, in basically just to overthrow society. Okay. A partir de agora, Alec começa a descrever como foi o dia do crime. Ele acordou cedo, fez uma caminhada no bairro, checou seus e-mails e estava focado em fazer tudo dar certo porque ele queria justamente virar uma inspiração. É bizarro ver a lavagem cerebral, mas curiosamente, o único momento em que ele demonstrou empatia no depoimento foi com seu pai, porque ele mentiu dizendo que tinha ido de ônibus, quando na real o Alec pediu pro pai o deixar ali uma localização específica, dizendo que iria pra casa de um amigo depois. O detetive confrontou essa mentira e ele contou que fez isso pra ninguém achar que alguém além dele tinha envolvimento no caso. E de fato, o pai dele não sabia de nada. Mas seguindo, ele pegou a van e foi até uma avenida movimentada e começou a atropelar as pessoas, confiante de que ninguém iria interferir. Diversas câmeras de segurança flagraram o momento. In fact, actually, to be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my windshield, and I was worried that I would crash the van anyway, so I decided, okay, now I wanted to do more, but I've kind of been foiled by a lack of visibility. I see a patrol car pull over and I hear the cop screaming at me to get out, so I get out and I point my wallet at the cop with the intent. Meu Deus, o cara apontou a carteira pro policial. Como é que esse cara não tomou 50 tiros?
Cara, o cara é muito dodói da cabeça. Tipo assim, já tá claro que ele é dodói da cabeça, mas aqui ficou claro que ele é muito, muito dodói, tá? Ele apontou a carteira como se fosse uma arma pra confundir o policial. Faz isso lá no Rio de Janeiro pra tu ver um negócio. Testa. Meu amigo, esse cara ia ter tomado uns 100 tiros, tá? For it to be confused at the gun so that I could be fatally shot. Okay. And was that something you were thinking about? Yes. Even beforehand, I premeditated as an attempted suicide by cop. You wanted to be killed by the police? Yes. Twice I stuck my left hand in my pocket and attempted to do this just. Se bem que talvez ele não tomou muito por estar na avenida aqui, não tem movimento perto dele, né? Sinistro. Mesmo assim, eu não sei, cara, como é que esse cara não tomou bala, tá? Twice I stuck my left hand in my pocket and attempted to do this just to provoke a reaction. Não morreu porque é branco. Unfortunately, he didn't react, so then I ended up being ordered to. Pode ser, mas assim, eu sei que o racismo nos Estados Unidos é infinitamente superior aos outros países, mas será que um policial não atiraria num cara branco apontando uma arma pra ele? Eu sei que o tratamento é diferente, mas o policial vai arriscar a vida dele? Porque o cara é branco? Acho que não, tá? Aí é diferente. Vocês estão confundindo a abordagem, que é diferente, ok? Com um cara apontando arma pro policial e ele não enchendo o cara de bala antes dele tomar um tiro, né? Eu acho que são casos distintos, mas enfim. O maluco teve sorte, tá? The ground, so I knew at that point he's not going to shoot me, so I've lost, so I had no choice but to just get on the ground. I realized I had no choice but to get on the ground because I was probably going to be tackled anyways or tased, and if I'm going to live, I'd rather not encounter a physically painful experience, so I decided I have no choice but to admit defeat at that point. Em 13 de junho de 2022, Alec foi sentenciado à prisão perpétua. Ele não demonstrou em absolutamente nenhum momento estar arrependido do que fez. Na real, ele parece estar orgulhoso e tranquilo, como se aquilo fosse de fato uma missão de vida. Isso foi no Canadá. Ah, então lá pode atirar no cara, né? Provavelmente os policiais viram que era uma carteira. Tipo, pela distância deu pra ver, sei lá. Mas ainda assim eu acho estranho, tá? É muita confiança. O cara, não, mas eu acho que é uma carteira. Eu vou ficar de boa aqui, me defender atrás do carro. Sei lá. Talvez os policiais já tinham informação que ele não estava armado de alguma forma. Talvez. Ask you this, because it's important. 10 people died here today. 15 people were seriously injured. I think it's important to ask how you feel about that. O cara perguntou como é que você se sente sabendo que 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Xiii. I feel like I accomplished my mission. O cara falou que cumpriu a missão dele. Boa. Prisão perpétua, tá? Não tem cadeira elétrica não lá no Canadá. I feel like you accomplished your mission. Yes. Okay. Tanto que a provável sugestão do advogado em não responder as perguntas foi por água abaixo bem facilmente. Alec de fato queria alguém pra contar sobre a sua vida, sobre sua visão de mundo e também sobre tudo que aconteceu. Meu pensamento durante todo o interrogatório é que era bizarro ver alguém falando aqueles termos na vida real sem ser meme, sinceramente. Até porque a gente já viu diversos interrogatórios e em todos as pessoas... Eu li sobre esse caso, ele apontou na esperança de ser morto, já que o carro não andava mais. Só que o policial é mais experiente e o conteve. Provavelmente a polícia tinha algum tipo de informação que ele não estava armado, eu acho. Ou então o cara realmente era muito sangue frio. Era o policial extremamente sangue frio. Pode ser. Ó louco. Ó louco, velho. Essas pessoas que ele matou, ele sabia quem era? Não, foi uns aleatórios, né? O cara pegou o carro e vou matar uns aleatórios aqui. Parece que focou em mulheres, né? E é isto.
tentam se esquivar da acusação ou quando são confrontadas entram em desespero. Mas aqui nesse caso ele resolveu falar tudo como se fizesse parte do plano mesmo, confessar tudo pra polícia depois. E é capaz que até faça. Enfim, não esqueça de comentar aí a sua opinião sobre o caso, vamos discutir aí nos comentários e também de deixar aquele like pra poder ajudar aqui na divulgação, ajuda muito e é de graça. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau! Isso foi cringe. Sinistro. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição. Boa. É isto. Sinistro, tá? Sinistro, velho. Meu Deus, a mente de um incel.